Meus amados, a graça e a paz. Graça e paz em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor fala no capítulo de número 15 do livro dos Reis, uma história sobre Sansão. Sansão foi uma liderança em Israel, aonde o Espírito Santo repousava sobre ele. E sempre que ele orava a Deus, sempre que ele pedia a Deus, vinha a força do Espírito de Deus sobre a vida dele, pelo poder do nome de Jesus, para encarar batalhas, processos, vida familiar. Então Sansão, ele tinha a direção do Espírito de Deus, e o Espírito Santo lhe dava força para encarar o dia a dia. E às vezes nós temos que pedir a força de Sansão para encarar os inimigos espirituais, o dia a dia, para encarar até mesmo esse governo aí em termos de Senado, em termos de Câmara Federal, em termos de STF, em termos até mesmo de governo federal, onde muitos tentam atrapalhar um ao outro e o povo vai sofrendo na parte de baixo. São verdadeiros filisteus sobre as nossas vidas. A Bíblia fala no capítulo número 15 que Sansão, ele sentiu vontade de ir lá visitar a sua mulher, que era filisteia. E quando ele chega ali na casa dela, na verdade, ele tem uma surpresa, onde o pai dessa mulher, o seu sogro, entrega ela a outro homem, porque simplesmente pensou que Sansão tinha abandonado, simplesmente pensou que Sansão não queria mais aquela família, que a odiava aquela mulher. E aí, Sansão, ele fica decepcionado e fala: por que você fez isso? Por que você fez isso comigo? E ali ele inventa uma desculpa para Sansão, e Sansão, muito chateado, captura na faixa de 300 raposas, amarra o rabo de uma raposa na outra, amarra uma tocha com fogo e solta as raposas. E essas raposas vão tocando fogo no milho, no trigo, nas casas, né? E os filisteus ficam muito irados ali com Sansão. Quem foi que fez isso? Aí descobriram que foi Sansão. E Sansão foi para dentro de uma caverna. Amado, muitas pessoas, quando estão assim receosas, ou com medo, ou isso ou aquilo, vão ficar reclusas em algum lugar, seja um quarto, seja uma caverna, seja uma roça, seja um lugar aonde fica praticamente sozinho. Essas pessoas vão ficar reclusas, porque o medo faz isso. O medo faz você ficar só. O medo faz você não ter contato com pessoas, o medo faz você trancar a porta do seu quarto, né? E Sansão, eu creio que nessa época, mesmo tendo essa ideia, ele teve um pouco de receio. E aí os filisteus foram lá até o povo de Israel e falaram: olha, nós viemos aqui buscar Sansão, porque ele fez isso, né? Por causa de uma mulher, ele agora tocou fogo nas nossas roças, nas nossas casas, né? Nos deu um prejuízo enorme. E a Bíblia fala que o povo de Israel, por ser ali um povo que ainda estava cativo na mão dos filisteus, foram lá até Sansão, contaram toda a história, e Sansão falou assim: olha, se vocês vão me entregar para eles, não me tirem vocês a vida. Então, muitos dentro da casa do Senhor querem tirar a vida um do outro, por palavras, por fofocas, por contendas, amém? Quer matar o irmão, né? Na verdade, a nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra demônios, principados e potestades, né? Deus não tem prazer no ímpio, Deus não tem prazer naquele que está no mundo. Então Sansão falou assim: não, deixa eu ser morto pela mão deles, e não pela mão do meu povo, e não pela mão daqueles que estão dentro da casa do Senhor, mas deixa eu resolver essa situação com os ímpios, e não com os filhos de Deus. Para os dias de hoje, deixa eu resolver com aqueles que estão no mundo, e não com os crentes de dentro da casa do Senhor, né? Então a nossa briga, amado, nunca foi contra os irmãos, nunca foi contra aqueles que estão dentro da casa de Deus, mas sempre foi contra aqueles que estão no mundo, endemoniados, possessos, né? Pessoas que não dão valor no evangelho, que não querem saber de Deus, porque Deus não tem prazer nesse povo que não quer saber dele, né? Na verdade, todos já estão julgados pela mão do próprio Deus. E quando Sansão volta à terra dos filisteus, amarrado por cordas, amanietado por cordas, que o próprio povo de Israel colocou essas cordas e levou ao ímpio, levou aquele povo, Sansão, quando chega lá, o Espírito Santo do Senhor
dá força novamente e ele quebra aquelas cordas como fosse fio de linhas, né? A Bíblia fala que como se fosse fio de linhas, ele quebra as cordas. E ali ele pega a queixada de um jumento, ainda morto há pouco tempo, uma queixada nova, coloca na sua mão e encara ali aqueles filisteus e acaba matando 1000 filisteus e começa a amontoar esses filisteus e cantar uma música, né? Com a queixada de jumento, eu matei 1000 filisteus e fiz montões, né? E ele começou a cantar, louvar, glorificar a Deus pela vitória, né, que Deus tinha dado ali no meio dos filisteus. O aprendizado que eu tenho com toda essa passagem é que, tipo assim, a força do Senhor está contigo, né? A força do Senhor está contigo. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus quer te dar vitórias em meio aos ímpios, mas você tem que saber orar, você tem que saber as suas guerras espirituais, saber batalhar, porque hoje nossa briga já não é mais contra carne nem contra sangue, mas é contra demônios, principados e potestades. Então você tem que saber entrar no mundo espiritual, sair de lá vitorioso pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amado, muitas vezes nós vamos estar como Sansão. Temos guerras espirituais vencidas, ele acabou de vencer, mas aí ele teve sede. Então nós já vencemos muitas guerras até hoje, mas às vezes nós sentimos falta de comer, de ir até mesmo comprar uma boa roupa, de ir no shopping, disso ou daquilo, né? E Deus é quem vai prover. Então Sansão, ele teve sede logo após a guerra e falou assim, quer dizer que eu ganhei a guerra entre 1000 filisteus, matei 1000 filisteus e agora eu vou morrer aqui de sede, Senhor. E o Senhor ouve o seu clamor, abre um buraco na cidade de Lei, ali no meio da Filisteia, e Sansão bebe água de um buraco que Deus abriu. E aqui vem um mistério. Deus vai prover na hora certa. Deus vai prover na tua necessidade. Agrada-te do Senhor e o Senhor realizará o desejo do teu coração e suprirá toda a sua necessidade. Então Deus, ele vai criar coisas novas simplesmente para te suprir, mas você tem que entender mistérios, entender como chamar a atenção de Deus, como chegar diante de Deus, como orar diante de Deus. Amém? A Bíblia fala que Abraão, ele sai de uma terra e vai para uma terra que manda a leite e a mel. Amado, Deus me trouxe para o Goiás e eu vejo tanto que Deus está fazendo pela minha vida aqui nesse estado chamado de Goiás. Eu estou a 75 quilômetros do Distrito Federal, mas Deus me trouxe para cá. Às vezes eu me sinto só, mas Deus aqui neste lugar ele tem me ensinado comunhão, aqui neste lugar ele tem me ensinado amizade, aqui nesse lugar ele tem me ensinado coisas novas da parte dele. Amado, eu estou separado como se fosse dentro de uma caverna, sozinho, mas eu digo para você pelo poder do nome de Jesus, Deus ainda é comigo. Aonde eu for, Deus é comigo, porque ele não vai me trazer para este lugar para me sentir sede, sentir fome, para me ficar agoniada, angustiada. Pelo contrário, amado, se Deus me colocou aqui é porque ele quer me levantar. Se Deus me colocou aqui é porque ele quer me trazer coisas novas. E outra situação, se Deus te colocou dentro de uma empresa, ele não te colocou lá para poder ser humilhado por fulano, ciclano ou beltrano. Peça a Deus estratégias. Analise você, se não é você o errado da história, mas Deus, ele vai te prosperar, vai abrir outra porta dentro de portas, porque ele é Deus, amado, ele sabe o que faz.